fundo de investimento, o número de cotas que o investidor possui diminui quando A. Ocorre a desvalorização dos ativos do fundo. B. Ocorre a desvalorização do fundo de investimento. C. Houver recolhimento de imposto de renda no fundo. D. O cotista realizar mais aplicação do que resgates. E aí, quando que realmente vai acontecer, né, de ter ali a redução do número de cotas? A, B, C ou D? Qual que é a alternativa correta? Então, vamos para a nossa correção. Perfeito. O que acontece, né, para você que está chegando agora nesse assunto? O que é cota? Cota, ele é um pedaço do fundo de investimento. O que é um fundo de investimento? É a união de vários investidores que têm ali objetivos comuns. Então, o que a gente quer? Eu quero fazer um investimento no mercado de ações e eu quero, né, colocar meu dinheiro lá junto com outras pessoas e aí eu vou ter rentabilidade sobre isso. Perfeito, isso é um fundo de investimento, a união de vários investidores ali. Por que às vezes a gente fala que fundo de investimento ele funciona como se fosse um condomínio? Porque imagina num condomínio, às vezes você quer ter uma casa, que ela tenha piscina, que ela tenha ali, né, brinquedoteca para as crianças, que ela tenha academia para você treinar, que ela tenha de repente um salão ali gourmet para você receber pessoas. E só que você fala, quando você vai construir essa casa, você fala, nossa, eu não tenho dinheiro para ter acesso a tudo isso, né? Eu construiria uma casa mais simples. E o que você pode fazer? Com o seu recurso, você pode comprar uma casa dentro de um condomínio que te oferece tudo isso. Assim funciona o fundo de investimento. Você tem tratamento igual, você paga uma taxa de administração que funcionaria como se fosse ali a taxa de condomínio, e você, com um valor menor, você tem acesso a tudo que você gostaria, né? Mais ou menos funciona assim o fundo de investimento, tá? Por isso que a gente linka fundo de investimento com condomínio, só para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, o que acontece? Para que eu tenha acesso a esse fundo de investimento, eu coloco meu dinheiro, mas na verdade eu não estou aplicando tipo R$1.000 no fundo X, não. Eu estou comprando R$1.000 em cotas do fundo X. Então, a cota é um pedacinho desse fundo. Quando eu compro uma cota, eu me torno investidora do fundo e eu recebo o nome de cotista. Cotista é o investidor do fundo de investimento. E aí, pode acontecer, dependendo ali da situação, eu avaliar que eu tinha 150 cotas e aí num determinado dia eu vi que eu tinha 145 cotas. Eu tive uma perda ali de cotas. O que aconteceu? Recolhimento de imposto de renda. Como é que funciona, né, o recolhimento do imposto de renda? O recolhimento do imposto de renda ele tem uma antecipação desse imposto. Acontece no mês de maio e no mês de novembro, ali de todos os anos, né, no último dia útil desses meses, ele é o chamado Come Cotas. Ele vai avaliar ali, né, qual que é o seu percentual de imposto e ele vai tirar em cotas essa antecipação de impostos, tá? Isso é um imposto exclusivo dos fundos de investimento. Ainda está em vigor, a gente vai passar por uma reforma tributária, pode ser que isso seja retirado, tá? Mas está em vigor e os fundos de investimento têm essa antecipação do imposto. Então, quer dizer o seguinte, vou usar um outro exemplo aqui. Luiz Henrique, ele tem ali um fundo de investimento, ele fez a aplicação em janeiro e ele tem ali um objetivo de pegar esse dinheiro do fundo para fazer uma viagem em dezembro com a família dele. Perfeito. O que vai acontecer? No mês de maio, no último dia útil, vai ser cobrado o imposto de renda dele, né? Imposto de renda, para quem está chegando agora, é sobre o rendimento, é sobre o lucro, você não está tendo perda financeira nenhuma, tá? Então, ele fez a aplicação lá de 100 mil, os 100 mil renderam R$1.000, ele vai pagar imposto sobre esse rendimento de R$1.000 no mês de maio e no mês de novembro. Quando ele saca o dinheiro dele em dezembro, ele paga o imposto só do que ficou faltando. Lembra que foi antecipado? Então, só paga o restante do imposto. Não é que ele está sendo tributado 3 vezes, né, no mesmo percentual sempre. Não. Vai só avaliar quanto que ficou faltando de imposto, ele acerta isso no momento do resgate, tá? Então, situação aqui em que há realmente a redução ali do número de cotas é quando há o recolhimento do imposto. Ocorre a desvalorização, né? Como está falando na alternativa. Então, não tem. Quando tem uma desvalorização, né? O que é um fundo de investimento? Tem a união de dinheiro ali de várias pessoas e aí, quando é depositado esse recurso ali, o que acontece? Ele vai ser rentabilizado. Como é que eu vou dar rentabilidade, rendimento para esses recursos? O que eu faço? Eu vou comprar ativos, eu vou comprar produtos de investimento, né? Então, tem essa compra de produtos de investimento, eles vão dar rentabilidade, como eles podem dar prejuízo. Então, pode ter perdas financeiras? Sim, pode acontecer perdas financeiras nos fundos também, tá? Mas quando dá rentabilidade, o dinheiro, ele é do fundo. Quando dá desvalorização, é desvalorizado no fundo, tá? E aí desvaloriza
o valor da cota e não o número, né? A quantidade de cotas. A quantidade de cotas continua da mesma forma. O que é diminuído ou elevado é o valor da cota. Então, você comprou lá a cota do fundo por R$5. Ela está 7, teve uma valorização. Você comprou a cota por 5, hoje ela está 3, teve uma desvalorização, tá? Quando a gente fala ali na alternativa D, o cotista realiza mais aplicação do que resgate. Cuidado com isso aqui, porque pode ser um exemplo dessa mesma situação que a gente está falando, só que é o contrário. Se esse cotista realizar, né, ou lá no fundo de investimento, por exemplo, houver mais resgate, mais retirada de dinheiro do fundo do que aporte, do que depósito no fundo, o que vai acabar acontecendo? Vai ter uma diminuição do número de cotas. Por quê? Porque quando acontece a retirada, o que a pessoa está fazendo? Ela está tirando as cotas dela. Ela está pegando aquela cota dela, vendendo para poder pegar dinheiro novamente. Quando é que é a aplicação desse fundo? Eu peguei o dinheiro que eu tinha e comprei cotas. Quando eu quero fazer o resgate, eu vou pegar as cotas, vou vender ela para poder pegar o dinheiro de volta. Então, em uma situação de mais resgate do que aplicação, aí sim pode ter também redução do número de cotas, tá? Mas aqui não, aqui é mais aplicação do que resgate. Então, não aconteceria essa situação, tá? Então, muito bem para vocês, estão super de parabéns aí.